Olá, muito boa noite para você de casa, você que está no seu trabalho também. Seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND dessa quarta-feira e a gente vai falar hoje de um mega evento que promete também para o ano que vem ter uma grande edição, hein? Você já ouviu falar, claro, do Floripa Conecta. Este ano aconteceu no mês de agosto, foram vários dias, né, de muita conexão, de muito empreendedorismo, de muita inovação também. E a gente quer saber, claro, como é que vai ser a edição do ano que vem, mas principalmente porque Florianópolis está se tornando e vai se tornar, deve se tornar no futuro muito próximo, uma referência internacional em ecossistema de inovação. Então a gente vai ver como é que isso está caminhando, né, daqui para frente, com o diretor executivo do Floripa Conecta, que está aqui no estúdio com a gente, o Tainan Mariano. Tudo bem, Tainan? Como é que você está? Obrigado ótimo. Por atender o nosso convite, né? De vir aqui hoje. Obrigado, convite. Boa noite, Alexandre. Maravilha, seja muito bem-vindo. Bom, primeira coisa, você é um cara totalmente ligado a essa área de inovação, né? Já faz quanto tempo que você trabalha com isso? Com inovação, tecnologia? Olha, curiosamente, embora no meio do caminho eu tenha trabalhado bastante com marketing, com gamificação, eu sou formado em mecatrônica industrial. Puxa, mecatrônica? Mecatrônica. Caramba. Pelo Instituto Federal de Santa Catarina, aqui, né, o campus Florianópolis. Sim. Mas eu entrei no mundo da tecnologia para valer quando eu fui morar na Irlanda. Eu passei 3 anos na Irlanda. Opa. Né? Lá eu entrei para o mundo de startups, né? Fundamos uma startup, ganhamos investimento, né? Captamos investimento. Não deu certo, né? O que também é normal no mundo de startups. Né? Ou, aliás, deu certo por um tempo, até que não deu mais tão certo. Sim. Mas foi ali que eu entrei para o mundo, né? Tecnologia, inovação. E é sempre uma experiência, né? Quando você monta um negócio, você pode, né, ter sucesso ou não. E às vezes o fracasso também é um sucesso. Eu diria, né, e a gente está aprendendo cada vez mais isso no Brasil, a olhar isso como uma experiência de fato, né? Exato. Porque a segunda vez é bem melhor, a terceira às vezes é melhor ainda, né? Sim. E se diz, né, nesse mundo de inovação, tu só precisa acertar uma vez também, né? Claro. Erra 2, 3, 4, de repente Faz tem parte, um acerto. né? Com certeza. Agora, quando é que começou essa história do Floripa Conecta? Porque virou já um grande evento e só tem 2 edições, né? Que uma começou em 2019, Exato. parou por causa da pandemia e agora em 2022 já foi um grande sucesso. É isso, a gente pode dizer que o Floripa Conecta ele foi incubado por alguns anos, né? 16, 17, 18 ele teve vamos dizer, a gente não vamos chamar um mini Floripa Conecta, mas ali teve um ensaio de Floripa Conecta, onde alguns eventos aconteceram no ensaio do que seria o Floripa Conecta em 2019, né? Então, vamos dizer que ali em 2018 foi escolhido, olha, vamos fazer o Floripa Conecta, vamos unir alguns eventos em agosto. Certo. Então, nesse ensaio surge ali a ideia e a primeira campanha, né, a movimentação toda para nascer o Floripa Conecta em 2019. Mas já teve essa ideia também lá em 2018, talvez, de fazer justamente no mês de agosto, que é um mês mais fraco? Quer dizer, o Floripa Conecta, ele nasce dessa experiência de tentar fazer do mês de agosto um mês melhor para o comércio, para a hotelaria? Como é que é? Ele é uma cocriação, né? Então, de diversos atores, né, e diversas entidades da cidade, pensando inicialmente em unir o turismo e a tecnologia. Certo. Né? E encontrou na economia criativa a forma de fazer essa união. E aí sim, se escolhe agosto, exatamente, se escolhe agosto pelo fato assim, se a gente vai unir turismo e tecnologia, quando que a gente vai fazer isso? Bom, agosto, que é de fato um mês conhecido por nós, um mês de baixa temporada, mais frio, né? Sem praia, né? Menos turismo, né? Menos atrações de certa forma, e aí de repente vem, não, pera, vamos fazer esse Floripa Conecta, vamos fazer essa economia criativa pulsante acontecer então de fato em agosto. Que coisa. Aí 2019 foi um mês menor, foi um evento menor do que o de 2022, né? Na verdade, Alexandre, eles são eventos parecidos, né? Certo. Até pelo fato de que quando a gente pensa em 2022, a gente vem de períodos de incerteza. Sim, porque ele aconteceria naturalmente em 2020. E de repente pensou, não vai dar para fazer em 2020. Vamos fazer em 2021? De repente ainda continuava aquele período. Sim. E aí em 2022 se encontra novamente um terreno,
né, saudável, vamos dizer assim, né, seguro para que acontecesse a segunda edição. Mas uma edição muito parecida com a edição de 2019. A gente fala que foi como um recomeço, né, um recomeço dessa união, desse movimento em parceria dos diversos produtores e entidades em prol da economia criativa. Mas sim, uma movimentação muito importante em 2019 que vinha, né, dessa articulação e desse movimento 2016, 2017, com algumas viagens internacionais para conhecer outros ecossistemas também, né, e uma das inspirações foi o evento SXSW, que acontece em Austin, nos Estados Unidos. Então, Texas, né? Isso, essa movimentação acontece para que culminasse na primeira edição de 2019. 2022 ela vem do vamos agora, não, é agora mesmo, vamos para cima. E aí sim, agora o que a gente desenha para o ano que vem é que não, pera, agora nós vamos para o estouro, né? Ah, entendi. Agora sim, ó, vamos antes de a gente falar, né, no que Claro. vai ser preparado para o ano que vem, que eu acho que vai ser realmente muito bacana, né, para o ano que vem. Mas para esse ano vocês fizeram também já uma avaliação do que foi agora esse mês de agosto de 2022. E eu queria que você, nessa avaliação, já falasse também para a gente, explicasse um pouquinho para o pessoal que está em casa, que ainda não entende, o que o Floripa conecta? Qual é a conexão que vocês esperam sempre fazer dentro desse grande evento no mês de agosto? Muito bom. O Floripa Conecta, então, ele não é um evento, né? Ele é um movimento. Ah, um movimento. E esse movimento, então, ele conecta produtores de eventos independentes, conecta entidades e os poderes públicos, né? Então, municipal, estadual. É nesse contexto que a gente consegue conectar empreendedores, o público, né, que participa desses eventos, patrocinadores, né, grandes empresas, pequenos negócios. Fornecedores também. Fornecedores, obviamente. Então tem toda uma movimentação. Isso, fornecedores, a gente pode pensar em hotéis, espaços para eventos, bares e restaurantes. Então, ele está conectando essa indústria, né? Quando a gente fala em economia criativa, a gente está falando em diversos segmentos, né? Diversos setores, diversas vertentes dentro dessa economia. A gente está falando, sim, de turismo, a gente está falando de eventos, mas a gente está falando de música, a gente está falando de cinema, a gente está falando de games, a gente está falando de artes cênicas, de design. Então, são várias coisas ao redor dessa economia. E sim, então, o que o Floripa Conecta como movimento nasce para fazer são essas diversas conexões para que a gente gere, então, bons eventos nessas vertentes de economia criativa, tanto para o cidadão, né, para o nosso povo, para o morador de Florianópolis, quanto para o turista. Claro. Né? Para que a gente tenha tanto atrações para nós, quanto atraia turistas para a cidade. Sim, e também desse local, que foi ali no Centro de Convenções, quando aconteceu o Startup Summit, Exato. que fica dentro do Floripa Conecta. É isso. É um grande evento também, né, onde se troca muita informação, tem esse ambiente propício, né, para um empreendedor ver um possível patrocinador ou um fornecedor ver um possível empreendedor para o seu negócio e tal. Quer dizer, saem vários negócios dali? Você tem alguns exemplos, por exemplo? Ah, sim, com certeza. Eu acho que, no final das contas, em 2022, né, pensando então nessa avaliação e falando de Startup Summit e de tantos outros eventos, nós tivemos 64 eventos. Puxa, 64? 64 eventos. Então, 64 eventos que teve um público de 40 mil pessoas, espalhados, né, nos diversos eventos. Quando a gente ainda fala de conexão, a gente está conectando o norte, o sul da ilha, o centro, o leste, o continente, né? Essa conexão da cidade. E, de novo, a cidade com o fora da cidade, né? O Startup Summit, que é um evento, então, organizado pelo Sebrae, né? Apoiado por a CAT, apoiado por a CIF também, teve mais de 6 mil participantes, né? Participantes presenciais, né? E 25 mil, um pouco mais que 25 mil participantes online. Eu acho que a gente tem até algumas imagens do Startup Summit. Vamos colocar no ar as imagens do Startup, só para a gente relembrar, para a gente ver o que foi, né? O Startup Summit. Então, eu até vi uma curiosidade lá, que na verdade eram 8 palcos, tinha 8 palcos ali simultâneos, em que as pessoas, a plateia ficava com fone e o palestrante lá também com o seu fone e com o seu microfone. Então, quer dizer, um não atrapalhava o outro.
Então eram 8 palestras simultâneas ali. Isso foi sensacional. É uma inovação também, né? Com certeza, uma inovação. E ali no Startup Summit vieram palestrantes e referências nacionais, né? O evento trouxe gente, obviamente, do estado de Santa Catarina, mas Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, dos outros diversos estados, mas esses estados, né, com uma boa representação, né, Rio de Janeiro, enfim. Então, ali sim, né, quando a gente pensa, o que acontece no Startup Summit? Ali a gente está vibrando inovação, né, esse momento que Florianópolis vive, né, de um investimento em tecnologia, novas startups, investimentos que acontecem de investidores da cidade, mas investidores externos também, né? A gente pode citar a Bossa Nova, que fez aí alguns aportes em empresas da cidade, em startups da cidade. Então, ali sim, tivemos diversas conexões, né? Do país inteiro. Aqui a gente está vendo algumas imagens do que foi, né? Algumas das palestras, esse daí foi no Startup Summit 2022 e reuniu muita gente, né? De público mesmo. Foram quantas pessoas? 6.000 e pouquinhas pessoas. 6.000 e poucas pessoas. Exatamente. Isso lá no centro de convenções. Presencial. Presencial mesmo. Exatamente. Foi de 4 a 14. Agora me diz uma coisa, dentro de tudo isso que vocês fizeram, imagino eu que a rede hoteleira, nesse mês de agosto, teve um acréscimo, não teve? Com certeza. Como é que foi E aí isso? tem sim um estudo onde agosto desse ano teve uma ocupação 17,8% maior nesse ano do que em 2019. Poxa, bastante. Então tu vê, sim, com certeza, imagina, quase 20% no aumento de novo em agosto. Sim. É super interessante. Vamos pensar que em agosto de 2019 tivemos bons eventos, tivemos uma série de ações também. Com certeza a cidade está andando, ela está andando para frente, os eventos estão movimentando. Claro, teve um outro evento, né, e importante citar, teve a maratona aqui, né, então no mesmo mês, não dentro do período do Floripa Conecta, mas também um evento que movimentou a cidade, porque quando a gente fala em movimento Floripa Conecta, a economia criativa ela não se resume ao Floripa Conecta, né? Eu sempre comento, o Floripa Conecta, ele cria essa agenda, né? O protagonismo é dos produtores independentes e muita coisa acontece ao redor. Faz provocações, surgem novos produtores de eventos, né? E essa é também a minha história, né? Esse ano eu estou como diretor executivo do Floripa Conecta, mas eu entro no Floripa Conecta como um produtor. Em 2019, eu era um dos produtores de evento. Eu organizo um evento de games aqui em Floripa. Deixa a gente só mostrar isso daqui, olha só. Esse foi um evento de projeções que teve aqui no centro de Florianópolis, ali na Alfândega. O Festival de Luzes. Festival de Luzes. Foi fantástico isso, né? Exatamente. Esse é um projeto, então, da Harmônica, né, que desenhou o Festival de Luzes. Ele aconteceu no Largo da Alfândega, na sexta-feira. No sábado, no Passeio Primavera. E no domingo foi nas dunas da Lagoa, né? Que teve o show de drones também. Olha que legal. Então, assim, olha, isso foi muito legal, né? Isso é lindo, isso é coisa que, né? Tu viaja e tu vê em outros lugares do mundo e de repente está acontecendo na esquina de casa, Eu né? acho que deveria ter sempre isso. Olha, pelo menos isso, uma vez por mês. Com certeza. Pra ter um espetáculo, é um show né? à parte. É um show, claro. É um show. E reúne muita gente. As pessoas, os moradores gostam de ver isso também, Exatamente. Eu acho que Isso faz lindo, parte. né? Agora, quer dizer que esse mercado de eventos em Florianópolis sempre teve um pouco disso, né? Florianópolis recebe muito eventos de negócios. Eu acho que virou também uma vocação de Florianópolis, né? Com certeza. Eu acho que é indiscutível isso, principalmente pelo fato de, se a gente pensar inicialmente, por que vir para Floripa, né? A gente vai para o básico. Opa, quem é que não quer vir para Floripa, né? Às vezes a gente não está em outro estado, outra cidade, fala assim, mora em Floripa. Todo mundo diz, Floripa, Exato, mora na praia, hein? Come camarão a semana toda, surfa, não é verdade? Eu acho que tem esse apelo, obviamente, que é o de fato o apelo turístico. Sim. Então capta muitos eventos, né? Eventos nacionais, eventos internacionais também, e eu acho que nesse contexto, o que eu vejo acontecendo com o Floripa Conecta é apoiar a profissionalização dos eventos que já acontecem com
novos eventos, novos produtores de eventos, né? Claro que quanto mais a gente se profissionaliza nisso, melhores se tornam os nossos eventos, né? Os nossos produtores, é isso, né? Vê, hoje, quando a gente olha para o setor, aqui a gente tem o nosso setor interno, mas também de outras empresas, outros negócios que escolhem Florianópolis para fazer um evento, né? Mesmo rodando em outras cidades, que não é só conferências organizadas por associações ou instituições também, né? É escolher Florianópolis como uma praça com um público que faz todo sentido. Exato. Agora, é interessante também como Florianópolis se tornou um ambiente de inovação, né? Quer dizer, a gente vê que existe já aqui um ecossistema local de inovação. E é isso, muitas vezes, que todas as entidades aqui estão pretendendo fazer com que realmente Florianópolis cresça cada vez mais nesse ambiente de inovação. O que é preciso ter nesse ambiente de inovação para ele realmente se consolidar? Muito bom. Eu acho que tem diversos estudos, né? Estudos e referências, livros que comentam sobre o que faz um ecossistema de inovação dar certo. Sim. Eu gosto de comentar um pilar de um ecossistema de inovação, que é a tal da densidade. Né? O que é densidade? É a gente ter um bom número de atores, né, de stakeholders, seja startups, seja agências de fomento, seja fundos de investimento, obviamente o governo apoiando isso, né? Digo, o poder público apoiando isso, e a densidade acontece quando a gente encontra em um espaço a possibilidade de encontros aleatórios de diversos atores para gerar novos negócios. Se a gente olha o que aconteceu nos últimos 10 anos, a quantidade de eventos que surgiram, a quantidade de startups que surgiram, programas de formação. Então, claro, tu tens que capacitar, né, a tua população, né? Tu tens que investir, obviamente. Então, tem que ter recurso disponível na cidade. Tem que ter programas de formação, programas de incubação, de aceleração. Tem que ter, então, de fato, essa densidade. Onde é que o pessoal acaba se encontrando, né? Florianópolis acaba sendo, né, de certa forma, reconhecido no Brasil como a nossa Ilha do Silício, né, fazendo uma referência ao Vale do Silício, pelo fato de fato, ter muita startup, e não só startup, né, Alexandre? Eu acho que quando a gente fala de inovação, a gente tem muitos empreendimentos aqui. Florianópolis é a cidade do Brasil com o maior número de empresas per capita. Então, isso nos torna, de fato, né, uma ilha, uma cidade super empreendedora. Então, claro, são essas conexões, esse ambiente que se torna favorável pelo fato de a gente ter esses stakeholders conversando, né? Então, quando a gente comenta sobre o planejamento do ecossistema de inovação de Florianópolis, ele só é possível quando a gente consegue sentar numa mesa, né, ou num auditório, diversos atores para trabalhar junto em prol do empreendedor. Que bacana. Então, olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos fazer uma pausa, mas daqui a pouquinho a gente vai entender melhor como é que Florianópolis está caminhando para se tornar uma referência internacional nesse ecossistema de inovação, né? E também, claro, o que está sendo preparado para o Floripa Conecta do ano que vem, 2023. Então não sai daí que o Conexão ND volta já já. Hoje nós estamos falando sobre a Florianópolis do futuro. Será que Florianópolis ainda vai ser considerada uma referência internacional em ecossistema de inovação? A gente está falando um pouco de tecnologia, inovação, né? E claro, como é que vai ser o Floripa Conecta do ano que vem? Esse grande evento, né, de inovação, tecnologia. E a gente está conversando justamente com o diretor executivo, o Tainan Mariano. Tainan, mais uma vez te agradecendo, né, por esse bate-papo aqui inovador, um pouco também, né? Agora, Mariano, como é que Florianópolis pode realmente se tornar uma referência internacional? Porque a gente sabe que já é uma referência estadual, nacional
E agora vem esse passo. A gente estava falando agora há pouco, né, e comparando um pouco com o Vale do Silício, que fica na Califórnia, lá nos Estados Unidos. A gente está se aproximando em que medida desse Vale do Silício? Quer dizer, a gente já consegue visualizar uma Florianópolis muito mais equipada, talvez, para esse momento, né, de se tornar uma referência internacional? Ou falta muita coisa ainda? Quer dizer, onde é que a gente está? Boa, Alexandre. Isso, com certeza, quando a gente fala em ecossistemas de inovação, referências mundiais, a gente pensa Vale do Silício, a gente pode citar Berlim, também na Alemanha, né? Enfim, algumas cidades ao redor do mundo. E a gente pensa no Brasil, hoje é indiscutível, Florianópolis é um ecossistema de inovação referência no Brasil. Certo. Né? Então a gente está ali nas cabeças, né? Com São Paulo, né? A gente fala em Londrina também, enfim. Quando a gente pensa em Florianópolis como uma referência internacional, o que a gente tem que imaginar é a capacidade que Florianópolis, como cidade, tem de gerar novos empreendimentos inovadores que trilhem o caminho da inovação. E quando a gente fala de inovação pensando em startups, a gente vai imaginar isso trilhando esse caminho da startup, né? Ter as séries de investimento, né? Buscar o que a gente chama de se tornar um unicórnio, que é ter um valor de mercado de US$1 bilhão. Então, à medida que a cidade vai gerando negócios inovadores com alto valor de mercado, atendendo não só o público interno, mas atendendo, né, público externo, a gente caminha, obviamente, para ser uma referência internacional. No momento que a gente está agora, né, entregue na semana passada, né, dentro do Conselho de Inovação, do Conselho Municipal de Inovação da cidade, o estado do nosso ecossistema. Tem alguns detalhes ali que a gente vê. O que a gente precisa na cidade? Fundos de investimento com maior poder de investimento, né? Obviamente, certo. A gente está falando de dinheiro. Né? Quando a gente faz uma comparação com São Paulo, com Rio de Janeiro, podemos fazer uma breve comparação com Brasília também. Opa, a gente precisa de um bolso mais fundo para poder investir. Né? A gente vê as nossas startups aqui que trilharam, né, que estão trilhando esse caminho, já trilharam um longo caminho, fizeram captações de recursos em fundos de São Paulo, inclusive fundos internacionais. Então, passa por ter mais dinheiro disponível, sim, no mercado interno, vamos dizer assim, no mercado Florianópolis. Mas com certeza, de novo, quando a gente pensa que já é a cidade que tem o maior número de empreendimentos per capita, opa, nós já estamos com certeza competindo em nível internacional. É claro, o tempo tem que passar. Né? Se a gente olhar para o ecossistema de inovação de Florianópolis, ele tem mais ou menos 30 anos, né? Então, se a gente olha lá para as primeiras incubadoras da cidade, os primeiros programas de fomento ao empreendedorismo e à inovação, tem 30 anos. Vale do Silício não tem 30 anos, né? Ele começa ali atrás, né? Vai para fazer o seu primeiro século quase daqui a pouco, né? Então, opa, tem tempo, o tempo tem que passar também. É aquela coisa, tem que dar tempo ao tempo também. Agora, uma coisa assim, a gente vê também alguns lugares, né? E algumas pessoas vindo para cá justamente por causa desse ambiente. E é uma coisa curiosa, outro dia a gente foi fazer uma reportagem lá no Instituto Tecnológico da Indústria, da Fiesc, que fica ali perto do Sapiens Park, né? Sim. E ali conversando com várias pessoas, tal, a gente viu vários desses jovens, né, talentos aí da tecnologia, da inovação, e um deles, por exemplo, disse, eu vim do Pará, do Belém do Pará, realmente porque aqui eu encontrei o meio para eu desenvolver a minha pesquisa dentro da indústria, porque lá a gente não tinha esse ambiente e tal. Quer dizer, Florianópolis está atraindo cada vez mais esses talentos de outros estados, justamente porque aqui tem esse ambiente e outros lugares não tem. Indiscutível. Isso é outro fato, na verdade, né? Florianópolis tem um ambiente amigável também, né? De novo, a gente pode voltar quando falava de eventos, ele tem o apelo turístico, sim, ele tem um apelo turístico, mas ele tem esse ecossistema amigável, né? Então, quando tu queres encontrar um solo fértil para desenvolver o teu negócio, em Florianópolis tu vais encontrar isso. Tu vais encontrar conhecimento, formação, tu vais encontrar
embora um pouco mais difícil, gente capacitada para trabalhar no teu negócio, né? E os programas, a própria Fiesc investindo em formação de pessoas na área de tecnologia. Então, quando a gente começa a ver um ambiente como esse, opa, aqui tem solo fértil para montar o teu negócio, né? Quando a gente olha para o resto do Brasil, de novo, tu vai encontrar em um outro lugar, mas Florianópolis, tu estás em casa para fazer isso, né? A gente está muito avançado nesse sentido, porque embora a gente fala que tem 30 anos esse ecossistema, é 30 anos de trabalho, né? A gente sabe que aqui é trabalho, né? É Floripa, é o povo catarinense, né? Que arregaça a manga e trabalha muito. Então, acho que empreendedor também, né? Empreendedor, exatamente, né? A gente tem um povo trabalhador, empreendedor, inovador, criativo, né? Então, acho que é isso que, com certeza, atrai diversos jovens de tudo quanto é lugar. Se a gente pensar, né, esse período que a gente passou agora, de 2020, ali vem muita gente para cá, né? Para tentar novos negócios aqui. Agora, nesse ritmo, como é que vocês estão preparando, então, o Floripa Conecta do ano que vem? Eu acho que as equipes já estão trabalhando, né? Com certeza, com certeza. Alexandre, o que a gente imagina fazer no ano que vem é, obviamente, um Floripa Conecta com mais eventos, eventos melhores, atraindo mais o público interno, mas também atraindo mais turistas, né? E para isso acontecer, de novo, né? Florianópolis, Santa Catarina, é uma cidade, um estado associativista, né? A gente se ajuda muito. Eu acho que isso que torna, mais uma vez, o nosso ecossistema um ecossistema saudável. Por conta disso, a gente até organiza agora, no dia 17 de outubro, uma rodada de negócios, onde a gente convida produtores de eventos, fornecedores, né, dessa cadeia de eventos, bares, restaurantes, hotéis, espaços, para se conectarem. O que a gente precisa é conectar os nossos empreendedores para que eles estejam preparados para executar ainda melhores eventos, para servir ainda melhor a nossa população, para servir o turista de forma melhor, né? E isso é um passo. É rodada de negócio no dia 17 de outubro, que estão com inscrições abertas, né, para os empreendedores participarem. Tem algum site, por exemplo? É no Simpla, pode fazer inscrição no Simpla, mas também, né, olhar as informações no Instagram do Floripa Conecta, né, que é floripa.conecta. Floripa.conecta. Floripa.conecta no Instagram. Mas além disso, a gente vai para workshops de capacitação. Novembro, a gente quer capacitar os produtores de evento a captar recursos via leis de incentivo municipal, estadual e federal, porque as leis estão aí também para apoiar a produção cultural, né, de forma séria, obviamente, né? Então, e fazer essa conexão. Os produtores trabalhando eventos cada vez mais sensacionais, com experiências brilhantes, como essas que a gente vê, como o Festival de Luzes, como tudo que acontece ao redor da cidade, mas também trazendo, obviamente, os empresários da cidade apoiando, patrocinando, e, de novo, não apenas os da cidade, mas trazendo dinheiro externo. O que a gente pensa em 2023 é trazer as empresas de fora, as grandes empresas do Brasil, para discutir criatividade em Floripa em agosto. Tem um exemplo? Tem algum exemplo de uma empresa, de uma grande empresa que vocês querem trazer? Esse ano, por exemplo, a gente teve uma ação da Vale do Rio Doce, por exemplo, uma pequena ação. A gente teve uma ação da Autodesk e a Unity também. Então, 3 empresas aí que a gente já deu uma namorada, vamos dizer assim, já deu uma namorada. Opa, o que é o próximo passo, então? A gente precisa aumentar o nível, né? Vamos estreitar esse relacionamento e fazer eventos maiores e criar ações maiores. Porque o Brasil discute criatividade, economia criativa, inovação em diversos lugares ao longo do ano. Em agosto, esse debate tem que ser em Florianópolis. Em agosto é aqui que a gente vai se encontrar para discutir inovação, economia criativa, turismo e tecnologia. Então é nesse sentido. O convite agora, inclusive as nossas missões, é sair de Florianópolis nesses próximos meses para atrair e para captar eventos e grandes empresas para virem para Florianópolis em agosto do ano que vem. Que legal, já com esses eventos, né, já trazendo outras novidades. Agora, assim, quando a gente olha para o Floripa Conecta desse ano 2022 e você já começa a pensar no de 2023,
Tem alguma coisa que você, por exemplo, vamos fazer diferente do que a gente fez agora em 2022 e vamos fazer melhor para o ano que vem? Algum exemplo, por exemplo, daquilo que vocês fizeram e que querem dar um passo maior, algo assim, para a gente já entender? Puxo rapidamente o ponto de que, de fato, a gente precisa trazer um investimento externo, um investimento de fora de Florianópolis. A gente sabe, a economia financeira, ela gira nesse eixo Rio-São Paulo. Então, ter as grandes empresas vindo de fora para aportar aqui é um ponto muito bom para a cidade. É claro também que para 2023 a gente está trabalhando agora, né? 2022 a gente saiu desse período difícil e complexo. Agora, com mais tempo, a gente organiza. Imagina, se a gente teve 64 eventos esse ano, no ano que vem a gente pode facilmente ter 100 eventos acontecendo na cidade. Olha só. E vê, esse ano a gente teve 420 horas, somado tudo, de eventos. Isso é quase 20 dias de conteúdo gerado para a cidade. Então, o que a gente imagina para o ano que vem é avançar mais nas vertentes da economia criativa, conectar mais os nossos produtores, os nossos empreendedores, preparar eles melhor também, trabalhar projetos para que a gente possa aportar, investir nos eventos que vão acontecer no ano que vem e, claro, de uma forma onde a gente faz conexões. O movimento, no final das contas, ele tem como core, o que eu comentava bem no início, é a união do turismo e da tecnologia, usando a economia criativa como base, né? E o movimento, ele conecta, né? É um movimento recente, né, Alexandre? Sim. Ele ainda, bem ou mal, está na segunda edição, ele vai para a terceira edição, né? É um trabalho que as entidades começam a fazer, investem dinheiro para que ele aconteça. Mas, de novo, para que o impacto seja cada vez maior, a gente tem que, sim, buscar, obviamente, investimentos financeiros também. Mas é interessante que a gente já viu de fora o Floripa Conecta e realmente, só de olhar o evento acontecendo, até mesmo pelo Startup Summit, que na verdade foi a grande vitrine, eu acho, do Floripa Conecta, né? Porque acabou conectando todo mundo ali no centro de convenções e deu um público gigante. Mas com isso a gente começa a perceber também que lá fora, os outros estados, as empresas e tal, estão de olho também em Florianópolis, né? Claro. Porque, como outro dia outra pessoa falou também, não, hoje em dia, antigamente se passava por cima de Florianópolis, ia lá para Porto Alegre ou ia para Curitiba, passava-se por Florianópolis, quer dizer, passava por cima, né? E hoje em dia não, hoje em dia Florianópolis já está no mapa desses eventos, né? Quer dizer, isso acabou mudando também um pouco a mentalidade, né? Muito bom, Alexandre. Eu acho que isso é uma dor que todo jovem teve, inclusive, né? Quando a gente pensa, pô, os shows todos pulam Floripa, não é verdade? Os grandes shows, os grandes eventos, eles passaram muitos anos pulando Floripa. E, de repente, a gente começa a viver um novo momento. Tu comentas, né? A gente teve, de fato, o Startup Summit, que hoje é onde startups e todo o setor de inovação se encontram uma vez por ano em Florianópolis, né? A gente pode falar um pouco do setor de games, onde hoje o maior evento de games do sul do Brasil é em Florianópolis, não é em Curitiba, não é em Porto Alegre, é em Florianópolis. Então, a gente começa a criar... começa não, né? Sim, já está. Já está, obviamente, está no caminho, né? Mas isso começa a se tornar, como tu comentaste, mais perceptível. Sim. Opa, o negócio está grande, a gente quer passar de nível. A gente quer atingir números melhores, né? A gente quer produzir melhores eventos, mas com o que está acontecendo na cidade é muita coisa legal, né? O Floripa Conecta, tanto em 2019 como agora em 2022, tinha evento para tudo quanto é público. Para criança, para adulto, né? Para o pessoal um pouquinho mais velho, para tudo, né? Então, assim, era para o pessoal de games, para o pessoal que está pensando em inovação, em empreendedorismo, pessoal da música, pessoal do cinema, pessoal do teatro, pessoal do design, tinha para tudo, né? Imagina, para o público em geral, de qualquer forma. Então, a gente já tem, de fato, uma agenda plural, uma agenda, de fato, que representa a economia criativa da cidade e, claro, olhando para frente, nós vamos passar de nível, vamos ficar maior. Sim. Não, e isso pensando que Florianópolis é uma cidade relativamente pequena, né? Se você for comparar com Porto Alegre, com São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Florianópolis era para ser só aquela cidade, né? Ah, não, uma cidade praiana, o pessoal vai lá só para passar o final de semana ou as férias e tal.
Mas não, os grandes eventos estão chegando aqui. Isso representa muito para a cidade, para a economia principalmente. Aliás, uma última pergunta. Como a gente vê agora o painel, o cenário econômico no Brasil, de uma forma geral, está melhorando bastante. A gente percebe a inflação diminuindo, os juros caindo. Quer dizer, a gente vê lá as bolsas de valores sempre passando de 100 mil pontos. Isso significa que tem investidores. Os investidores estão chegando. Isso pode também beneficiar Florianópolis em alguma medida, talvez, para o futuro. Não, com certeza. De novo, com essa capacidade que a cidade tem de gerar excelentes negócios, com certeza o investidor vai colocar dinheiro aqui. Quando a gente pensa na Bossa Nova, que foi um dos grandes patrocinadores também do Startup Summit aqui, que é um fundo de investimento que tem aí na sua carteira mais de 700 empresas investidas, e ele escolhe Santa Catarina, uma parceria com o Sebrae, o programa Startup SC, para investir nas empresas que saem de um programa já tradicional, a gente pode dizer, de Santa Catarina, opa, o negócio está de fato ficando bom mesmo, né? A gente está produzindo, porque é isso, quando a gente falava de um ecossistema de inovação, ele tem que produzir negócios inovadores. Ele está produzindo negócios inovadores. As startups estão conseguindo investimento. Então, está bem claro, nós estamos no caminho certo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Só voando agora. Pronto. Agora, vamos chamar então o pessoal, né, que está em casa, principalmente os empreendedores, para se conectarem então no próximo Floripa Conecta, né? É isso, Alexandre, pessoal, quero sim então convidar todos os empreendedores da cidade, setor de turismo, de eventos, bares, restaurantes, hotéis, a participar da nossa rodada de negócios, que será feito com a metodologia do Sebrae, organizado no dia 17 de outubro, às 16 horas, na sede do Sebrae Santa Catarina, na SC 401. Vocês podem dar uma olhada em mais informações no nosso Instagram, floripa.conecta, e também procurar na plataforma de eventos Simpla, Rodada de Negócios Floripa Conecta. Maravilha, vai ser um sucesso, hein? Excelente. Maravilha. Muito obrigado, Tainan, Alexandre. muito obrigado também por você ter vindo aqui compartilhar um pouco dessas ideias, né? Com certeza, para o ano que vem, a gente vai fazer muitos mais programas assim também. Com certeza, muito obrigado. Valeu, Alexandre. obrigado, boa Valeu. noite para você e para você de casa que nos acompanhou até agora também. Muito obrigado, semana que vem a gente volta aqui no Conexão ND. Tchau, tchau.